Olá, nós estamos aqui novamente no segundo vídeo e eu vou estar aproveitando a aplicação do vídeo anterior para que a gente possa trabalhar com alguns componentes Swing na nossa tela em Java. Então, eu tenho aqui a classe principal, que é a app Java Swing, onde tem o método static void main, que chama a tela principal. E aqui nós temos no FRM principal a tela principal, que é o frame, onde nós vamos colocar os componentes Swing para trabalhar com as nossas aplicações em Java. Então, nessa videoaula, nós vamos trabalhar com o controle Swing, que fica nesta paleta aqui de componentes. Nós vamos trabalhar com um componente chamado campo de texto, ou JTextField. Então, basta clicar no campo de texto e colocá-lo em cima do frame. Esse componente eu consigo redimensioná-lo para que ele fique de um tamanho desejado e alterar algumas propriedades deles que são importantes para o seu uso. Essas propriedades eu posso alterar com o botão direito em cima do componente, ou eu posso vir aqui nessa aba de propriedades e fazer toda a alteração aqui. Então, a primeira coisa que eu tenho que alterar é editar o texto. Então, eu prefiro usar o botão direito, editar o texto. Vou limpar a caixinha, para que a caixinha fique em branco quando rodarmos a aplicação. Essa é uma caixa de texto que permite a entrada de dados, de informações pelo usuário. Como ela é uma caixa de texto que permite a entrada de dados pelos usuários, eu preciso também clicar com o botão direito e alterar o nome da variável, porque eu vou precisar pegar informações dessa caixinha para manipulação dentro do código do programa. Como é uma caixa de texto, eu vou padronizar o prefixo ed e vou colocar o nome como ed mensagem. Ok. Nesse exato momento, eu tenho na nossa interface apenas uma caixa de texto. Com a caixa de texto, o usuário não sabe o que se refere, qual informação ele deve entrar nessa caixa de texto. Para que eu deixe isso bem explícito ao usuário, eu vou usar o componente, o controle Swing, chamado Label, ou JLabel. Clico no Label e vou colocá-lo bem ao lado da caixa de texto. Novamente, todo componente Swing ele tem uma série de propriedades que nós podemos alterar. A mais importante é editar o texto. Eu vou colocar digite uma mensagem. Observe que ele já vai praticamente redimensionando os componentes para você. E como esse é um label, não é uma variável de entrada de dados na nossa aplicação, eu não preciso alterar o nome da variável. Mas se eu quisesse, eu poderia alterar para LBL mensagem. Okay? Bom, então nós vamos rodar a nossa aplicação para a gente ver como que ela está ficando. Então a gente aguarda um pouquinho, o NetBeans ele vai compilar, verificar se houve algum erro na nossa aplicação. E caso tenha sucesso, ele vai mostrar a nossa janelinha. Observe que o cursor já está nesse JTextField, apto para que o usuário entre com o quê? Com uma mensagem, como ele está aplicando aqui, ok? Bom, o usuário, então, nessa aplicação, eu quero agora que a mensagem que o usuário digitar, eu vou mostrar ela numa janelinha de mensagem para o usuário. Como posso fazer isso? Tudo quanto é ação que for para ser feita na tela, nós temos que usar um componente que permite um evento e, baseado nesse evento, ele execute uma ação. Para isso, nós temos um componente chamado botão, que é o JButton. Então, é o componente botão. Então, nós vamos clicar no componente botão, vamos colocar esse componente botão aqui, e como é um componente Swing, nós também temos uma série de propriedades. A primeira delas é editar o texto, mostrar a mensagem. Então, o texto vai ser mostrar a mensagem. Posso também alterar o nome da mensagem do botão para BTN mensagem, ok?
Bom, então eu tenho o label, eu tenho a caixinha de texto onde o usuário vai entrar com a mensagem e um botão para mostrar essa mensagem. O que eu quero? Mostrar na tela para o usuário o que o usuário digitou nessa caixinha. Existem duas formas de eu fazer isso. Ou eu vou mostrar numa outra caixa de texto, ou eu vou mandar uma mensagem para o usuário. Então, na primeira opção que nós vamos fazer aqui, nós vamos mostrar uma mensagem para o usuário. Então, eu preciso implementar um evento que responda ao clique deste botão. Então, eu vou clicar duas vezes no botão e ele vai abrir o código-fonte. Observe que eu tenho aqui em cima a aba código-fonte e projeto. Quando eu clico em projeto, ele mostra a janelinha, o layout que eu estou trabalhando. Quando eu clico em código-fonte, ele mostra o código-fonte para mim. Já no evento BTN Mensagem Action Performance. Atenção! Nesse código-fonte aqui, nós temos uma série de código que foi implementado pelo NetBeans de forma automática. Então, só mexam dentro do abre e fecha chaves do evento que ele colocou aqui para a gente implementar. Como que eu implemento uma mensagem para ser enviada para o usuário? Através do objeto JOptionPane. Ele vai procurar para mim, ó, show message dialog. E aqui eu vou colocar a mensagem. A mensagem, como é uma string, em Java as strings são entre aspas, ok? Por que ficou com essa lâmpadazinha e esse sinal de vermelho? Significa que ele está te dando um warning e ao mesmo tempo não está conseguindo encontrar. Então, eu vou clicar em cima da lâmpadazinha e ele vai me dar uma série de opções que eu posso fazer. Então, eu só posso clicar em alguma dessas opções se eu souber exatamente o que eu estou fazendo. Então, JOptionPanel é um objeto do pacote Swing do Java. Então, o que ele está pedindo? Para que a gente adicione essa importação, ou seja, eu diga a essa classe em Java, o FRM principal, o nosso formulário, que esse objeto JOptionPanel que eu estou usando é do pacote Swing. Feito isso, ele vai adicionar para nós. Quando continua com a lâmpadazinha, é simplesmente para mostrar uma dica para vocês. Eles não precisam se preocupar, precisa se preocupar com a lâmpada e com o sinal de exclamação vermelho. Então, vamos rodar agora a nossa aplicação para verificar o que acontece. Olha, quando eu clico no mostrar a mensagem, olha, ele abriu uma janelinha, mostrou a mensagem para nós com o botão de OK. Só que aqui nós estamos com o quê? Com uma mensagem fixa. E eu não quero essa mensagem fixa. Eu quero a mensagem que está digitada na caixinha. Você lembra o nome que eu dei na caixinha? Eu dei o nome da caixinha como edmensagem. Get text. Então, o nome da caixinha, get text. Então, eu vou compilar, vou rodar novamente, vou clicar, olha, mostrou a caixinha com a mensagem vazia. Agora, eu vou digitar, ok? Olá, tudo bem? Então, esse foi o nosso segundo vídeo. Até o próximo.